ao canal Luiz Said Conta um Conto. Bom pessoal, hoje eu vou comentar sobre um tema que gera um pouco de discussão. Afinal, roteiro de cinema é literatura? Algumas pessoas acham que não, outras, como eu, acham que sim, faz parte. Porque algumas técnicas são bem parecidas, né? Técnicas de escrita. Então hoje também eu vou comentar sobre um dos maiores diretores de Hollywood, que é o Quentin Tarantino, e as técnicas que ele usa para escrever, porque ele é diretor, ele é roteirista, ele é ator. Então ele tem várias técnicas de escrita para os seus roteiros, para seus artigos, livros também. Então eu vou comentar um pouquinho sobre o que o Quentin Tarantino usa para escrever, e vocês vão ver que não é nada muito diferente do que um escritor de um livro normalmente usa. Cada um tem sua técnica de escrita, né? Mas vale a pena sempre a gente estudar um pouquinho esses caras consagrados. Então hoje vou falar um pouco sobre o Quentin Tarantino. E também na nossa sugestão literária é um livro clássico do Franz Kafka, Metamorfose. Então fique comigo até o final do vídeo, se inscreva, ative o sininho para as notificações, dê o like, compartilhem, deixe seus comentários e enfim, vamos junto até o final. Bom, o Quentin Tarantino ele dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos um filme dele. Os clássicos, né? O Django, Pulp Fiction, Kill Bill, o último aí, Era Uma Vez em Hollywood. Enfim, o cara ele é genial e os seus filmes são super bacanas. Então dispensa apresentações. O que eu vou falar agora é a respeito de uma entrevista que eu vi do Quentin Tarantino e que ele dá algumas dicas das técnicas que ele usa para escrever, começar a escrever um roteiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Quentin Tarantino diz que ele começa com uma vaga ideia da história, mas ele já sabe o final da história, só que ainda não sabe como vai desenvolver. Então ele começa a partir daí dessa vaga ideia e de acordo com o gênero, se é ficção, terror, western, enfim, a partir daí ele começa a criar os personagens, tem uma ideia dos personagens. Feito isso, ou seja, os personagens estão definidos dentro do gênero que ele escolheu, ele para um pouco, ele para meditar sobre esse filme. Então ele fica com aqueles personagens, aquele final da história que ele já tem em mente, o gênero que ele já escolheu também, e ele para meditar e pensar um pouco sobre esse filme. Isso pode levar alguns dias, algumas semanas, depende muito. Bom, uma das características marcantes dos filmes do Tarantino é a trilha sonora. Então depois que ele dá essa parada para pensar um pouco melhor sobre o desenvolvimento do filme, ele também procura as músicas que melhor se encaixam no estilo do filme que ele quer produzir. Então esse é o outro passo antes dele propriamente entrar no roteiro. Ele vai definir as músicas que quer trabalhar no filme. Bom, depois de definido os personagens, o gênero, depois que ele para essa meditação, escolheu as músicas, ele vai partir para a cena de abertura. E aí, para ele, é a cena mais importante, porque se ela for impactante, significa que o filme tem um potencial. E aí sim ele vai dar continuidade. O Tarantino, ou um americano de um modo geral, ele diz o seguinte dessa cena de abertura: If I catch fire, quer dizer, se ele está pegando fogo, se ele prendeu a atenção do público, significa que essa cena vai arrebentar, ou seja, aí o filme tem muito potencial e aí ele começa a desenvolver o roteiro. Outro detalhe, que isso aí depende de cada escritor, né, roteirista. Antigamente o Quentin Tarantino ele gostava de escrever à noite, ele era notívago. Agora não, agora ele escreve pela manhã. Aí é uma questão, como eu já falei antes, cada um tem sua preferência. Bom, aí ao fim de cada sessão de escrita, o Quentin Tarantino procura relaxar. Aí ele vai para a piscina da casa dele. Claro, nem todos têm uma piscina para relaxar, né? Mas é a técnica que ele usa. E durante esse relaxamento ele vai visualizando a história, vai pensando nas cenas e etc.
Isso, todo escritor, na verdade, passa por isso. Ele acaba de escrever uma página ou uma cena de um roteiro e aquilo fica na cabeça da pessoa. Eu, por exemplo, quando estou escrevendo, eu gosto até de dormir e ficar pensando naquilo que eu escrevi no dia de hoje e o que eu vou escrever amanhã. Então eu faço até adormecer, fico nessa, com esse livro na mente. E o Quentin Tarantino ele só vai para a piscina, um pouquinho diferente, né? Mas é isso, essas são algumas dicas do Quentin Tarantino, que todo mundo conhece, é um diretor muito bom, muito premiado, um roteirista sensacional, então fica aí a dica. Na minha opinião, o roteiro é uma forma de literatura, muita gente diverge disso, mas não é muito diferente de escrever qualquer outra coisa. Então é isso, agora vamos ficar na sugestão literária, que vai ser o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Bom, sem dúvida nenhuma, esse é o livro mais famoso do Franz Kafka. O Franz Kafka ele é um escritor que nasceu na República Tcheca e escreveu várias obras. Tinha muita influência de Dostoiévski e outros. Ele escreveu A Metamorfose em 1912, mas esse livro só foi publicado em 1915 e virou um clássico da literatura. Então, o clássico também a gente tem que comentar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Metamorfose, que traz uma mensagem que serve até hoje, né? Para os dias de hoje, sobre diferença, sobre preconceito, direitos humanos, uma série de mensagens que esse livro, que é um livro pequeno até, que traz. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Metamorfose do Franz Kafka. Bom, o que conta a Metamorfose? Tinha um personagem que era o principal, né, um caixeiro viajante chamado Gregório Samsa. Esse cara, ele sustentava a família, o pai, a mãe e a irmã. Nenhum deles trabalhava e vivia às custas do Gregório. Um belo dia, o Gregório acorda transformado num inseto gigante. Na verdade, um inseto bem parecido com uma barata. Quem lê Kafka sabe que o Kafka ele não se prende muito a ficar contando o porquê disso, o porquê daquilo. Não tem explicação por que o cara acorda como um inseto e assim, ele não dá satisfação sobre isso. Por que aconteceu para esse cara virar um inseto? Não tem explicação. Tem várias perguntas que ficam sem resposta nos livros do Kafka. E Metamorfose não é diferente. Então esse cara, o Gregório Samsa, que é caixeiro viajante, ele acorda transformado numa barata. Ele não consegue se mover da cama porque ele está estranhando aquele corpo novo, né? Tudo novo. E ele é um cara super responsável, nunca se atrasou um minuto sequer para o trabalho. Então nesse dia que ele acorda desse jeito, ele obviamente ele não consegue ir trabalhar. E o chefe dele, depois que percebe o atraso do Gregório, ele vai até a casa do Gregório para poder saber o que houve. O cara nunca se atrasou, né? Quanto mais faltar o serviço. Então ele chega na casa dele e questiona aos pais o que está acontecendo, que o Gregório ainda está no quarto, não saiu de casa ainda. Antes que eu me esqueça, uma coisa bem interessante desse livro é que o clímax ele acontece logo no início, né? Que é a transformação logo do cara em inseto. Porque geralmente um livro, você vai caminhando, atinge, é tipo um filme, né? Você vai caminhando, tem aquele clímax, até depois ter a solução do problema. Esse livro ele já começa no clímax. Outro detalhe também, o Kafka não trabalha nesse livro com muitos personagens. Basicamente, os pais, o Gregório, o chefe do armazém que ele trabalhava, e os inquilinos que posteriormente vão alugar alguns quartos da casa dos pais do Gregório. Sem contar a irmã, que começa o livro sendo a grande aliada do Gregório, e no decorrer da história ela vira antagonista do livro. No momento em que o Gregório aparece na sala, porque ela está tocando violino, ele gostava muito de ouvir ela tocar violino, e aí ele assusta as pessoas que estão lá, os inquilinos, e aí ela se volta contra o Gregório também.
Por quê? Na verdade, a história é isso. O Gregório, que era o principal chefe da casa, né, que bancava tudo, os pais, a irmã, ele fica impossibilitado, obviamente, de trabalhar. Ele se transformou no inseto, então ele vai perder o emprego. E ele gostava muito da irmã e fazia tudo por ela. Inclusive, ela tocava um pouco de violino e ele queria que ela se aperfeiçoasse. Ele estava nos planos dele pagar uma escola de música para que a irmã pudesse se aperfeiçoar. Então ele era um cara que sempre viveu e se dedicou exclusivamente para a família. Para ele não tinha muitas coisas, ele tinha preocupação em garantir o conforto dos pais e da irmã. E aí, quando acontece essa transformação, essa metamorfose, ele fica impossibilitado de trabalhar e com isso o sustento da família fica comprometido. Bom, com isso os pais têm que se virar, começar a arrumar uma forma de se sustentar. E a irmã, ela é a única que ainda leva comida pro Gregório e arruma um espaço pro Gregório no quarto dele para ele poder transitar, né, na nova forma dele e etc. O pai tem verdadeira aversão e a mãe fica naquela, né, meio cá, meio lá, né? Tem carinho, mas tem medo e tal, fica nessa situação. Aí os pais alugam alguns quartos da casa para inquilinos, uma maneira de conseguir dinheiro, né, para se sustentar. E um belo dia, então a irmã ainda apoia o Gregório. Só que um belo dia os inquilinos ouvem ela tocando violino no quarto e pedem que ela vá para a sala para tocar. E como o Gregório gostava muito de ouvir a música da irmã, ele sai do quarto naquela forma grotesca, né, de barata, e no que ele chega lá ele assusta os inquilinos que saem da casa. E aí a irmã, né, e os pais ficam em verdadeira aversão mesmo a ele pelo fato de que eles estavam conseguindo esses inquilinos para poder sustentar e o Gregório, na forma de barata, assustou todo mundo. E aí a irmã começa a virar antagonista dele, ela para de levar comida para o Gregório e com o passar do tempo, ele não sai do quarto, ele morre por inanição. E aí essa é o que conta a história, né, do Franz Kafka. Ou seja, tem todo aí um preconceito, quer dizer, o cara servia para eles enquanto ele era um cara que conseguia trazer recursos para casa, enquanto pensava em todos, e na hora que o cara precisou da ajuda, os caras viraram as costas para ele. Então tem muitas lições, né, nesse livro. Como eu disse, é um livro pequeno, você lê rapidamente, mas ele é um livro que dá uma abordagem muito grande para a série de coisas, para preconceito, os direitos humanos. Bom, na verdade, na minha opinião, a metamorfose acontece mesmo com a família do Gregório, porque o Gregório ele vira um inseto, mas continua preocupado com a família, com o emprego, ele não muda a personalidade dele. E os pais e a irmã, que eram pessoas ainda normais, vamos dizer assim, eles começam a mudar, tanto que deixa o Gregório morrer de fome. Então a grande metamorfose ocorre na família. Então é um livro que ele mostra muitos problemas sociais, então ele faz com que a gente reflita sobre esses problemas sociais, a filosofia da vida, preconceitos, direitos humanos, enfim. É um livro de 1912, publicado em 1915, mas que nos remete aos dias de hoje ainda. Então fica essa dica, a metamorfose do Franz Kafka. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.